Eu gostaria de saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e gostaria de dizer a todos também, sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras, e esse sempre será o nosso objetivo. Irmãos, algumas aulas atrás, alguns vídeos atrás, eu comecei um estudo sobre as profecias messiânicas que foram cumpridas em Jesus. Hoje eu irei continuar essa série de profecias que nós vemos sendo cumpridas através da vida e das obras de Jesus Cristo. Isso é muito importante porque porque acreditamos que Jesus é o Messias? Porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus profetizado no Antigo Testamento? Então, através dessas profecias que são cumpridas na sua vida e nas suas obras, nós aprendemos isso. No vídeo passado que verificamos as profecias messiânicas, observamos 5 profecias: que o Messias seria descendente da mulher, que ele seria o descendente de Abraão, seria o descendente de Isaac, seria o descendente de Jacó e descenderia também de Judá. Através da genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, verificamos que ele cumpre todas essas profecias que estão no Antigo Testamento. Então, hoje iremos começar a partir da 6ª profecia. E ela é a seguinte: o Messias herdaria o trono de Davi. Essa profecia podemos verificar em 2 Samuel capítulo 7, especificamente no versículo 13, em Isaías capítulo 9, versículo 7, em Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5, e em Mateus capítulo 1, versículos 1 e 6, vemos exatamente o cumprimento dessa profecia messiânica. Jesus não é apenas o filho de Abraão, ele também é o filho de Davi. Jesus, ele recebe para si um dos títulos messiânicos do Antigo Testamento, que é Jesus, o filho de Davi. Jesus é chamado várias vezes no Novo Testamento por esse título messiânico. Jesus, ele, como Messias, herda o trono de Davi. E esse trono, esse reino, esse governo jamais terá fim. E nós, cristãos, como igreja, pertencemos a esse reino. Um reino que jamais será dominado por outro, que jamais será conquistado por outro. Um reino semelhante ao de Davi, ao de Salomão, só que muito mais profundo, muito mais tremendo, muito mais espiritual. Não tem palavras que possam descrever a magnitude, a beleza desse reino. A 8ª profecia messiânica que vemos sendo cumprida por Jesus na sua vida e nas suas obras, essa profecia é a mais conhecida que existe mundialmente, falando. É que o Messias nasceria de uma virgem. Isso está profetizado em Isaías 7,14, que tem um cumprimento histórico e o cumprimento messiânico, que tem o sentido histórico, melhor dizendo, e o sentido messiânico. E nós vemos Jesus cumprindo essa profecia em Mateus capítulo 1, versículo 18, quando o Espírito Santo vem sobre Maria e através do poder sobrenatural de Deus, ele coloca Jesus dentro de Maria, no útero de Maria. E Jesus é concebido sem participação masculina. É um nascimento inédito, único. Não é o único nascimento sobrenatural das Escrituras, mas é o único nascimento virginal, onde não existe participação masculina. E jamais haverá um outro nascimento assim. Jesus, na sua encarnação, quando ele assumiu a natureza humana, ou seja, o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós, ou seja, assumiu a nossa humanidade, vemos o cumprimento dessa profecia de que o Messias nasceria de uma
virgem. A nona profecia sobre o Messias é o massacre dos inocentes. Isso está profetizado em Jeremias capítulo 31, versículo 5, que tem o seu sentido histórico. Lá diz que Raquel chorou pelos seus filhos. Raquel foi a mãe de José e de Benjamim. E ali no contexto ela está chorando devido às tribos do norte, né, que foram levadas como cativas. E aqui em Mateus capítulo de número 2, versículo 16 ao 18, lemos da seguinte maneira: Herodes, quando se sentiu enganado pelos magos. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Então, o nascimento de Jesus desencadeia o massacre dos inocentes. Isso era uma profecia messiânica cumprida em Jesus. A 10ª profecia messiânica que eu destaco é a fuga para o Egito. Isso podemos observar em Oséias 11:1, que tem o seu sentido histórico em Israel. Israel desceu para o Egito através de Jacó, através de José, e ali eles permaneceram aproximadamente 430 anos, e depois de muito sofrimento, Deus chama o povo de Israel, através do seu profeta chamado Moisés, em direção a uma terra prometida, que era Canaã. E em Oséias 11:1, o sentido histórico é dentro desse contexto que eu acabei de falar. Deus chamando o seu filho Israel do Egito. Mas tem um sentido messiânico também nessa profecia que podemos observar em Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que diz: E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, o filho aqui, no contexto de Oséias 11:1, é Israel. O filho aqui, no contexto de Mateus capítulo 2, nos versículos 15 e 16, é o Messias. Então, mais uma profecia cumprida por Jesus. E em último lugar, para encerrar esse vídeo, e eu irei continuar nos próximos vídeos também, tratando sobre as profecias messiânicas que foram cumpridas por Jesus, porque é uma mensagem importante, é um importante para a nossa fé. Claro que eu não vou abordar muitas profecias, porque de fato o quadro é bem extenso. A 11ª profecia sobre o Messias que eu destaco aqui é que ele seria um profeta. E essa aqui é uma profecia interessante, porque em Deuteronômio 18:15 diz que Moisés falando que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse profeta o povo ouviria. Só que quando analisamos a vida de Jesus, o seu ministério, as suas obras, em lugar nenhum vemos Jesus se auto-intitulando como profeta. Mas vemos em vários lugares a multidão o reconhecendo como profeta, a mulher samaritana o reconhecendo como profeta. E tem um texto da Bíblia que quando Jesus se manifesta como Messias,
e ele diz, por causa da incredulidade do povo, que o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta ali que ele está se referindo é ele mesmo. Então, essa é uma profecia messiânica que foi cumprida por Jesus. Embora ele não se auto-intitule de profeta, embora ele não se chame de profeta, ele diz isso implicitamente nesse texto que eu acabei de citar, e em vários lugares ele é reconhecido pelo povo como profeta. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.